Olá, nessa aula 2, então, nós vamos ver as respostas fisiológicas do HIIT, do treinamento intervalado de alta intensidade. Então, recapitulando um pouco, para ser HIIT eu tenho que atingir intensidades próximas ao consumo máximo de oxigênio. Então, eu tenho que ter teste prévio para identificar o consumo máximo de oxigênio, ou, no mínimo, intensidade pico, uma velocidade pico, num teste em esteira, por exemplo, incremental, num teste de bicicleta, e a intensidade máxima que eu atinjo provavelmente vai ser uma intensidade do consumo máximo de oxigênio, ou próxima ao consumo máximo de oxigênio. Então, se a gente for pegar um conceito aqui de protocolo de exercício para atingir o VO2 máximo, a intensidades próximas ao VO2 máximo, prescritos com esforço de alta intensidade intercalados por períodos de recuperação. Então, esse aqui é o conceito de HIIT. Ali diz aí que eu tenho que manter o exercício durante um tempo acima de 90% do VO2 máximo. Então, próximo dessas intensidades aqui, ó, se eu tenho um teste progressivo onde eu vou aumentando a velocidade de corrida e eu meço o VO2 máximo, eu sei que nessas intensidades aqui, perto da onde eu parei o teste, é onde eu possivelmente vou atingir o VO2 máximo. Tá? E para eu transferir isso para a prática, eu tenho que prescrever então intensidades de treino nessas velocidades aqui, próximas a essas velocidades, que eu vou ter respostas fisiológicas semelhantes ao que aconteceu naquele slide ali, tá? Então, vamos pegar esse estudo aqui, que pegou dois modelos de HIIT, um HIIT longo e um HIIT curto. Depois eu vou passar essa conceituação mais específica. No primeiro exemplo aqui, os indivíduos realizaram 4 séries de 4 minutos entre 90% e 95% da frequência cardíaca pico, tá? Eles deveriam ficar nessa frequência cardíaca, então. E no outro modelo de exercício, eles ficaram 16 minutos entre 90% a 95% da frequência cardíaca pico, né? Fizeram um teste antes, então, viram a intensidade que atingiu a frequência cardíaca pico e pegaram intensidades ali onde possivelmente ele ficaria entre 90% e 95% da frequência cardíaca pico e colocaram num protocolo de intervalado, né? Aqui 4 séries de 4 minutos e aqui 16 séries de 1 minuto. Aqui eles começavam então com um repouso de 2 minutos para coletar o lactato, depois um aquecimento de 5 minutos, depois 4 séries aqui de 4 minutos e aqui 16 séries de 1 minuto com 1 minuto de intervalo, tá? Então os dois modelos são HIIT. Os dois modelos eu tento manter o praticante em intensidades altas, e só que eu moldo essas intensidades, o tempo mantido em cada intensidade de maneira diferente. Vamos ver o que aconteceu aqui então em termos de resposta fisiológica. No modelo 4 vezes 4 minutos, reparem aqui que o VO2 ele aumenta, né, durante a primeira série e ele atinge lá intensidades próximas do VO2 máximo, vamos dizer que aqui é o VO2 máximo deles. E o sujeito mantém aqui por um determinado tempo, nesses 4 minutos, intensidades, o VO2 perto do consumo máximo de oxigênio, né? Aí aqui ele vai para a recuperação, o VO2 obviamente cai, depois ele vai para uma próxima série, o VO2 aumenta, mas não vai direto para aquela demanda de VO2 do exercício, porque tem um componente lento aqui, eu vou explicar mais para frente depois. Então demora um tempo para o sistema cardiovascular e músculo esquelético
ajustar esse consumo de oxigênio que está sendo demandado para aquela intensidade. Aqui, de novo, ele mantém esse consumo de oxigênio elevado. Na recuperação, ele cai de novo e esse modelo se repete. E reparem aqui que o consumo de oxigênio ele continua alto, mas ele é mais baixo do que as duas primeiras séries na terceira e na quarta série, né? Possivelmente por causa aí de uma fadiga já instalada, o indivíduo não conseguiu manter um consumo de oxigênio tão alto e a frequência cardíaca tão alta, né? E o lactato começou a ficar bem alto aqui, e aí o consumo de oxigênio não foi tão alto. No entanto, nas 4 séries, se a gente somar esse tempo aqui que ele ficou com consumo de oxigênio elevado, ele é importante ao longo do tempo para a melhora da aptidão cardiorrespiratória e soma minutos, né, em alta intensidade para melhora da aptidão cardiorrespiratória, um estímulo para aumento do número e da densidade mitocondrial, para atividade enzimática mitocondrial, para capilarização do músculo e todas as adaptações fisiológicas relativas ao treinamento aeróbio. E aqui na segunda modelo de exercício eles realizavam 16 séries de 1 minuto. 4 vezes 4 minutos é 16 minutos e 16 vezes 1 minuto também é 1 minuto. Aqui reparem que o consumo de oxigênio atingido não é tão alto. A intensidade é muito alta, então a intensidade que eles realizam aqui é mais alta, né? E para eles conseguirem manter só por 1 minuto, então não dá nem tempo de chegar ao consumo de oxigênio tão elevado como aqui, porque eles mantêm 4 minutos na intensidade, aqui mantém só 1 minuto em uma intensidade mais alta. Aí rapidamente o consumo cai durante as recuperações, né, de 1 minuto também. E reparem que ele fica pouco tempo aqui num consumo de oxigênio elevado, né? Fica menos tempo somado do que 4 séries de 4 minutos aqui nesse HIIT longo, onde a série é mais longa, e aqui uma série mais curta. Aqui, os indivíduos é o mesmo exercício, só que aqui a gente vê pela frequência cardíaca que os indivíduos mantêm bastante tempo aqui, entre 90% e 95% da frequência cardíaca máxima, se eu for somar as 4 séries de exercício. E aqui eles começam a entrar entre 90% e 95% da frequência cardíaca máxima lá a partir da 1, 2, 3, 4, 5, da sexta série de 1 minuto, né? Que eles começam a atingir realmente o 90% da frequência cardíaca máxima. Então, pensando em atingir, ficar em intensidade elevada, o HIIT longo parece ser uma melhor estratégia do que o HIIT curto aqui, né? Que proporciona pouco tempo mantido nessas intensidades elevadas, até porque o tempo da série é muito curto e não dá nem tempo no início, principalmente. Aqui pelo somatório dos esforços, né, já começa a ter uma fadiga instalada, o sistema TPCP e glicolítico passa a não dar conta, a falhar, né, e a gente vai recrutando cada vez mais do aeróbio aqui. Então tem mais uma demanda aqui do metabolismo aeróbio, dá tempo também do sistema cardiovascular se ajustar e o músculo começar a captar oxigênio aqui. E aí o sujeito fica mais tempo, né, devido à recuperação incompleta entre uma série e outra também, ele vai mais rápido para esse intervalo objetivo-alvo aqui entre 90% e 95% da frequência cardíaca máxima. E para fechar aqui, o principal objetivo dessa aula é entender que para ser HIIT
tem que ter alta intensidade, tem que manter intensidades próximas ao consumo máximo de oxigênio, aí acima de 90% do consumo máximo de oxigênio ou acima de 90% da frequência cardíaca máxima, para ter realmente demanda cardiovascular. Nesses dois modelos aqui eu posso afirmar que o exercício sim é HIIT. No entanto, a gente vê outros modelos aí com atividades muitas vezes não cíclicas, corda naval, abdominal, exercícios resistidos, que o pessoal chama de HIIT, mas o indivíduo não atinge o consumo de oxigênio elevado ou uma frequência cardíaca elevada, então não está tendo tanto estímulo cardiorrespiratório específico para eu caracterizar aquele exercício como sendo HIIT. Espero que tenha gostado e na próxima aula então nós vamos falar sobre os tipos de HIIT.